Bradesco alerta que o Brasil entrará em recessão ainda no segundo semestre de 2025 e também a ata do Copom e até onde vai essa taxa de juros, e o próprio ata do Copom também dá um indicativo aqui que a inflação vai piorar ainda mais. Exatamente essa dinâmica dos juros e a inflação que pode nos indicar o ponto de virada da bolsa, onde nós atingimos teoricamente um fundo e daqui é só alta. A ata do Copom então destaca o cenário adverso de inflação no curto prazo. Com relação aos bens industrializados, o movimento recente do câmbio pressionou os preços e as margens, já materializado em elevação dos preços no atacado, sugerindo ainda o repasse para os preços no varejo nos próximos meses. Então o varejo ainda vai aumentar mais, que é exatamente a inflação que o consumidor vai acabar percebendo mais, né? Os preços dos alimentos mantêm-se elevados e tendem a se propagar para outros preços no médio prazo, em virtude da presença de importantes mecanismos inerciais da economia brasileira. Por fim, então, ele chega à conclusão que a inflação deve permanecer acima do limite superior ali do intervalo de tolerância da nossa inflação, que é, lembrando que a meta é 3 e o limite de tolerância é 4,5 e deve se manter acima, né? Então eles projetaram a inflação aqui para 2025, eles entendem que ao fim do ano a inflação vai estar em 5,1%, que é acima do limite, como nós acabamos de ver. Porém, o mercado, vale lembrar que o relatório Focus ontem acabou de projetar a inflação a 5,65%, então eles estão até mais otimistas. Para o terceiro trimestre de 2026, eles esperam uma inflação de 3,9%, ou seja, nesse cenário de Selic alto e tudo mais, conseguiriam levar a inflação para dentro ali do limite da meta, né? Então, e ainda destacam o seguinte, o balanço de riscos permanece assimétrico, indicando maior probabilidade de uma inflação mais elevada do que aquela contemplada no cenário base. Então eles estão falando o quê? Olha, nossa projeção é 5,1 para esse ano, no ano que vem até o terceiro trimestre, que é o limite que eles têm de projetar, é 3,9, mas os balanços trazem riscos mais assimétricos para o lado negativo, ou seja, tem mais coisas que podem piorar ainda mais a inflação do que coisas que podem melhorá-la. Diante disso, o Banco Central então aumentou na semana passada aqueles 1 ponto percentual na taxa de juros, levando ela a 14,25 e já indicou que, se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. E para além da próxima, eles indicam que a magnitude total do aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação. Então, todos os olhares atentos na inflação, em especial nos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, a expectativa da inflação e o hiato do produto e balanço de riscos. Diante disso, então, eu tenho as seguintes premissas aqui para as próximas reuniões que eles podem aumentar na próxima: 0,75 até 0,6, na outra 0,6 até 0,25. Então você percebe que nas próximas reuniões tem aqui uma certa dúvida: quanto será que vão aumentar a taxa de juros? Qual será o limite aqui dos juros? Então nós estamos nessa reta final, né? E aí as premissas de mercado vão de 15 a 15,50, alguns até 15,75, tá? Mas é minoria ali. E nós temos então como exemplo aqui a XP, espera 15,5, o Itaú espera 15,25, eu espero 15, porque eu acho que chega um momento ali que apenas aumentar a taxa de juros já não adianta mais. Eu acho que deveriam parar em 15. E aí vocês sabem, se nós estamos no limite da taxa de juros, se realmente não entrarmos num cenário mais adverso, recessão de fato, seria o momento mais interessante para comprar as ações. Então, diante de estarmos muito próximo do fim do ciclo do aperto monetário, que deve acontecer daqui a 2 reuniões, né? Nós já sabemos que vai terminar o ciclo de aperto monetário provavelmente, e também já estamos estabelecendo já o limite dos juros. Vai parar em 15% ou 15,5%, existe um pouco de dúvida, mas está muito próximo, então não tem grandes surpresas mais em relação à taxa de juros. Isso já traz um alívio para a bolsa, né? Então várias ações subindo, também com a ajuda dos Estados Unidos. Estados Unidos ontem tiveram uma boa performance na bolsa, hoje está meio que no 0 a 0, e também as commodities, né? Então a gente tem o quê? Cenário externo favorecido com as commodities subindo, S&P 500 deu uma boa alta ontem, está aqui hoje estável, e a gente tem o fim do ciclo aqui de aperto monetário. O pessoal já começa a visualizar, caramba, quando será que a taxa de juros vai cair? Já estão começando a projetar isso.
mas fica um pouco difícil exatamente saber quando, porque a gente sabe que, embora o Copom tenha ali já previsto que a inflação vai cair em 2026, exatamente por conta da alta de juros também, né? É difícil a gente imaginar se vai continuar nesse ritmo, porque a inflação pode ser pressionada novamente com mais gastança do governo, que deve adicionar mais gastos para populismo aí, que eles fazem sempre no último ano de eleições. Então, fim de 2025, 2026, talvez a máquina de dinheiro volte a trabalhar e todas essas projeções sejam um pouco frustradas. Mas não se esqueça também de outro ponto, né? Além de tudo isso que nós estamos vendo de objetivo aqui em relação à economia, tem um fator extra, que é as eleições. As eleições ainda não estão precificadas, 50% de chance mais ou menos de ganhar a direita. Meu palpite aqui até que está mais de 50%, mas se a gente for falar aqui, matematicamente está meio que uns 50%. E isso deve também impulsionar bastante a Bolsa no fim do ano, em 2026, para um cenário mais neutro, para depois definir se ela volta a subir ou se ela devolve boa parte aqui dos ganhos por conta do ganho ali da esquerda nas eleições. Só que é importante nós olharmos também o lado do risco, né? Embora a nossa bolsa esteja extremamente descontada, eu acho que já está precificando tudo que é de ruim, né? O Bradesco aqui ele faz o alerta que a economia do Brasil vai colapsar já em 2025. Isso poderia fazer a bolsa voltar a cair, mesmo com toda a questão ali dos juros já tendo atingido o limite, né? Então, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, ele recentemente destacou a possibilidade do Brasil enfrentar uma recessão já no segundo semestre de 2025. Essa previsão é baseada em fatores como as altas taxas de juros e a desaceleração econômica. Então, não é porque o juros chegou no limite, na máxima, que é tudo mil maravilhas. Ele vai continuar pressionando ali a economia, também a inflação, mas pressiona também a economia, né? Então, o Banco Central já indicou que a economia pode esfriar mais do que o esperado, e isso reforça ainda mais a expectativa do Bradesco. Segundo o Honorato, a taxa de juros que está projetada para alcançar 15,25 ao ano, né? Projeções aqui do Bradesco, então, também igual ali ao Itaú, né? Desempenha um papel crucial nesse cenário. Com esses números, a economia brasileira pode entrar em recessão já nos próximos meses. Essa análise leva em conta a dinâmica atual do mercado e as políticas monetárias em vigor. Mas apesar de todo esse cenário adverso que a gastança trouxe, a inflação alta, que fez por sua vez os juros subirem, causar todo esse impacto, a agricultura pode salvar o Brasil aqui. Eu também acho, é exatamente a agricultura que vai te deixar aqui a corda um pouco frouxa no pescoço, né? Então a agricultura deve vir forte em 2025, a gente tem visto uma recuperação em relação a 2024, né? Não vai ter aqueles problemas tanto de safra como nós tivemos, e mesmo assim 2024 também foi um ano bom para o agro, que evoluiu muito nos últimos vários anos aqui no Brasil, né? Então eles dizem que o setor agro vai ser um dos motores do crescimento econômico, em especial no primeiro trimestre. A expectativa se deve ao desempenho robusto do setor agro, que tem um pilar importante na economia. No entanto, mesmo com esse impulso inicial, a desaceleração do consumo, dos investimentos pode ofuscar os ganhos obtidos pela agricultura. A partir do segundo trimestre, espera-se que esses fatores comecem a impactar negativamente o PIB, levando a uma possível retração no terceiro trimestre. Então, olha só, PIB negativo no terceiro trimestre. Se isso se repete no quarto trimestre, o Brasil teria entrado então em recessão técnica. Como vocês sabem, o consumo e o investimento são componentes essenciais para o crescimento econômico, e o que o governo fez no primeiro momento foi aquilo que eu costumo chamar de voo de galinha. Ele impulsionou o crescimento via investimentos e gastos que elevam o consumo via Estado, jogar dinheiro na economia, o que não gera necessariamente uma produtividade mais sustentável. É melhor deixar a economia por si só, aliás, é melhor dar os componentes que a economia precisa para ela por si só e crescendo. É muito mais sustentável o crescimento impulsionado pelas empresas, né? E o que acontece agora, então, que toda essa gastança levou a inflação alta, que vai gerar, já gerando aqui Selic alta, que tende a desacelerar exatamente o consumo e os investimentos. Aliás, esse é o objetivo da Selic alta, é diminuir todo esse ímpeto aqui dessa inflação, né? Então, no caso do Brasil, a expectativa é que a alta de juros desestimule o consumo e reduza os investimentos, criando um ambiente menos favorável para o crescimento econômico. Que a gente pode partir até para os exemplos na Bolsa, né? Você pega até elétricas. Chegamos no momento do Brasil onde elétricas não podem se alavancar. Que maluquice é essa, né? Então, assim, é proibido crescer no Brasil. Isso óbvio que vai ter um impacto na economia, não tem como não ter. A gestão eficaz da taxa de juros e o incentivo a setores estratégicos podem ser fundamentais para reverter essas tendências aí de desaceleração.
Mas é muito difícil quando a inflação tende a ter mais um motor propulsor que, na minha visão, vai ser os gastos que o governo vai implementar próximo dele das eleições. Então ele vai querer gastar mais, isso aqui pode realmente acabar gerando uma taxa de juros alta por mais tempo, levando todo esse cenário aqui a um cenário desagradável no Brasil. Então olha só, a gente vê aqui o Ibovespa, o Bova11 na verdade, mas é basicamente uma coisa, desde ali de setembro até o comecinho, bem comecinho deste ano, nós vimos uma queda infinita. E o cara que começou a acelerar as compras, que nem eu, em novembro ali, pode ter pensado, caramba, eu acho que eu dei mal, porque caiu mais em dezembro. O que a gente faz em dezembro? A gente continua com as compras muito altas. Janeiro se recuperou um pouco, continua com as compras muito altas, porque ainda está muito barato. E aí, deu uma subidinha, deu uma nova caída, dá para a gente acelerar de novo as compras. E essas altas aqui todas, na verdade, é muito pouco, tá? A bolsa continua muito barata. Você não precisa ficar tentando acertar o timing perfeito. Se você achar que quem comprou... Se você tivesse a sensação que quem comprou em novembro pesado e a bolsa caiu um pouco mais em dezembro, foi uma má compra em novembro, você está redondamente errado. É normal isso acontecer. Comprou em novembro, caiu em dezembro, pô, melhor ainda. E continua comprando aqui, sempre pensando que pode cair mais ou subir no curto prazo, mas o ponto mais importante é que a empresa, as ações que você está comprando estejam descontadas. Seja um investidor melhor, conheça o meu curso de investimento com foco em ações, porque lá eu vou te ensinar a investir melhor com estratégia, vai aprender a ler balanço patrimonial, análise fundamentalista, fazer valuation de empresa, entender de setores e de empresas em específico. Você vai ser um investidor melhor ali. O foco do curso é exatamente ações, que é o que a gente gosta mais. E tem também o meu curso de opções, onde você vai aprender a fazer dividendos adicionais com as suas ações. Então você não vai depender apenas do dividendo que a sua empresa paga. Você vai ganhar dividendos também com opções e você pode levar os dois cursos por um preço bem abaixo da média do mercado. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!